Então é nóis, rapaziada. O Timão está classificado para a próxima fase da Libertadores da América, quartas de final. Com assistência do homem, né, rapaziada? Com assistência do homem. Depois os caras... Eu vou enlouquecer. Os caras querem me convencer que ele é caro. Os caras querem me convencer que o Memphis Depay é caro. Vocês estão de sacanagem. Vocês estão malucos. Não é possível. Como que um cara desse é caro, gente? Me explica. Como que um cara desse é caro? Um cara desse não é caro, gente. Bora falar do Timão e notícia boa. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se, é o botão ali. Clique em inscrever-se, vamos nessa. Cara, é o Pedro Raul, que é um a menos o tempo inteiro. Olha quantos milhões o Corinthians gastou, jogou ao vento pelo Pedro Raul, para que ele jogasse no Ceará o ano inteiro do ano passado. Fora outros caras aí, né? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, o Vitinho, que nem joga, o Rojas, o Luan. Isso que é caro, gente. O Memphis não é caro. O Memphis... Deixa eu contar um negócio para você. O Memphis não vai resolver a dívida do Corinthians. Não vai. Se você deixar de contratar o Memphis, você não vai resolver a dívida. Amanhã o estádio não tá pago, a dívida não tá quitada. Não, o Memphis não é o problema. O Memphis não é... Ele é solução. Escutem, ouçam comigo, repitam comigo. O Memphis não é problema, o Memphis é solução. Você tem 11 caras, 5 trocas, 30 jogadores no elenco. O Memphis Depay não é o problema, nunca foi o problema. O problema é um bando de pé de rato por contratações mal feitas, por gestões equivocadas, por dinheiro no cartão de crédito. O problema é esse, não o Memphis Depay. O Memphis não pode ser o problema, porque esse cara resolve. Esse cara decide. E quando esse cara resolve e ele decide, mesmo com poucos minutos em campo, o que aconteceu? O Corinthians avançou e ganhou 9 milhões de reais. Esses 20 minutos que ele ficou em campo, 9 milhões de reais. É caro? Me respondam se é caro. Ah, pelo amor de Deus, cara. A gente inverte os valores. A gente reclama do craque e o pé de rato tá tudo bem. Ah, faz parte. Não, ganhar 500 mil, tudo bem, né? Tá dentro do orçamento. Não tá, escambau. Não tá. Tá errado. O craque você tem que fazer um esforço. Porque esse cara vai fazer a diferença pro teu lado em algum momento. E é isso que você tem que contar. Pelo amor de Deus, cara. Porra, a gente joga, vira de cabeça para baixo o real, a verdade, aquilo que acontece na bola. A gente reclama do craque. Porra! Ah, mas ele vai ganhar mais de 1 milhão. Qualquer um ganha mais de 1 milhão hoje no futebol. Tá tudo inflacionado. A folha de pagamento é mais de 20 milhões. Aí pagar 2 para um cara é caro. Não pode. Não pode. Ah, para aí, pô. Fico louco com isso, cara. Fico louco porque precisou de minutos para ele dar um tapa na cara de muita gente que acha que o Memphis é caro, que não tem que contratar. E o Corinthians não podia contratar. Era o único, prestem atenção, era o único jogador na face da terra que poderia ser confirmado como um reforço do Corinthians nesse momento. Era o único. Não tinha outro. Porque aí você estende o contrato, regulariza no bid, ele já está inscrito na Libertadores, ele entra em campo e joga 2 dias depois, com um treinamento. 2 dias depois ele entrou em campo. Era a única forma de você ter um acréscimo técnico no time, de você tirar o Pedro Raul do time e colocar qualidade, a única maneira era o Memphis Depay. Não tinha outra. Não tinha como. Não tinha como pegar alguém da base, ninguém ia resolver, não tinha como recuperar o Yuri Alberto, não tinha como contratar ninguém, não tinha. Para esse jogo da volta contra o Rosário, não tinha outra maneira. Você tinha que pegar o Memphis ali, renovar com ele e dizer, beleza, Memphis, treina um jogo, te arrasta em campo, caminha, faz o escambau do jeito que dá, vai pro jogo. Porque alguma coisa você pode fazer. E ele fez! A gente não tá viajando, ele fez. Porque ele é craque, gente. O Memphis é craque. E craque você não negocia, porra. Tudo bem, o presidente lá, né, tentou reduzir ao máximo, mas o cara reduziu também. Ele queria jogar no Corinthians. Pelo amor de Deus, cara. Olha o que custaria essa eliminação. Como o que custaria um rebaixamento lá em 24 que esse cara salvou. Porra, esse cara fez o gol do título da Copa do Brasil, que botou 70 milhões nos cofres do clube. E aí vão tentar me convencer que esse cara é caro.
Vão tentar me convencer que esse cara é caro. O cara que fez o gol do título da Copa do Brasil, que fez o gol contra o Cruzeiro. Pelo amor de Deus. E de novo, gente, se arrastando, tá? Sem a menor condição física. O Memphis não tem a menor condição física para praticar futebol. Só que jogo de mata, jogo de Copa, jogo de Libertadores, quando entra esse cara, os caras do Rosário pensaram, fodeu. E eles estavam com um a mais. Mas eles olharam pro campo e falaram, fodeu. Porque vocês viram o que ele fez em pouquíssimos minutos? Ele já pegou, levantou o Ibarra, do tipo, levanta daí, vamos embora. Ele já trombou com o zagueiro, ele já prendeu a bola, ele já tomou uma falta, ele já prendeu a bola no campo de ataque. Cara, em pouquíssimos minutos, um jogador mudou toda a história do jogo, e se arrastando, sem conseguir correr. Porra, como é que esse cara vai ser caro? Como é que esse cara vai ser descartado? Pelo amor de Deus. Você precisa de um cara desse. E aí não bastasse, se oferece uma bola parada. Ele podia chutar em gol, ele podia fazer um chuveirinho, o Gustavo Henrique estava lá. O que ele fez? Vai, com curva, por baixo. Breno Bidon, que não fazia um bom jogo. Breno Bidon, assistência de Memphis Depay. Eu avisei hoje no jogo aberto. Eu só errei o placar, eu falei que ia ser 2-1. Mas eu falei, o Depay não vai fazer gol, mas ele vai dar uma assistência. Pode pegar aí. Eu falei. O Memphis não vai fazer gol, mas ele vai dar uma assistência. Eu tinha certeza que ele ia dar uma assistência. Que ele ia entrar e ia dar uma assistência. Porque, gente, bota a bola no pé desse cara, a bola muda de cor. A bola muda de cor. Ele não é o maior jogador da história do futebol, ele não é o maior jogador tecnicamente da história do Corinthians, não é isso. Mas no nível que temos aqui no futebol brasileiro, ele é diferente. Esse cara é diferenciado. Ele não jogou nos clubes da Europa, onde jogou, por acaso. Ele não é o maior artilheiro de uma grande seleção mundial, como a seleção da Holanda, por acaso. Ele não fez o que fez desde que chegou no Corinthians, por acaso. É outro nível de jogador, gente. Vamos parar com conversinha. Vamos parar com conversinha. Nós temos um monte de jogador nota 4, nota 5, nota 6 no futebol brasileiro. E tem alguns que são nota 8, nota 8,5. O Memphis está na primeira prateleira, cara. Porra, sem conversa, papo reto. Não tem discussão, não tem discussão. Vamos falar de qualidade? Não tem discussão. E ele não está no seu auge físico, muito longe disso. O cara não conseguiu jogar esse ano. Mas aí tem uma coisa chamada Libertadores, Copa, jogo de mata, jogo decisivo. Vamos com a palavra da moda? 10 mil pessoas aqui, obrigado, gente. Vamos com a palavra da moda? Aura. O Memphis farma aura quando ele entra. É diferente, cara, é diferente. É um cara que entra, você já tem um outro magnetismo, outra energia, já muda o astral do time, cara. Mudou completamente. Uma bola, cara. Uma bola. Uma bola. O Corinthians precisava de uma bola. Uma bola. Ele botou no pé do Bidon e o Corinthians ganhou. 9 milhões de reais, tá? E tem o seguinte, agora não paga mais para assistência, tá liberado. Fica tranquilo aí. Os economistas, galera contábil aí do Timão, que tá de frente da TV anotando quantos passes, quantas assistências, quantos gols o Memphis está dando, fica tranquilo, não paga mais, tá? Agora, cada gol que ele fizer, cada assistência, não paga mais. Tem outras coisas que pagam, mas fica tranquilo, daqui a pouco o contrato vaza, né? Porque tem um monte de gente que joga contra lá dentro, e aí vocês vão conseguir fazer a anotação de cada minuto de quanto vale o Memphis. Fica tranquilo. Mas esse jogo, ele não tem que. O Corinthians não tem que pagar para ele, não. O Corinthians ganhou 9 milhões de reais, tá? Esse passe que ele deu custou 9 milhões de reais. 9 milhões de reais que o Corinthians ganhou, tá bom? Tá bom? Então anota aí. Galera que tá trabalhando na contabilidade, tesouraria do Corinthians aí, que tá, né? E tem vários aí, estão em casa, inclusive, anotando. Ó, o Memphis entrou. Vamos ver o que esse Memphis vai fazer. Pois é, ele deu uma assistência e o Corinthians classificou. E 9 milhões na conta, tá bom? Tá bom. Ai, 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 ai. 11 mil pessoas, vocês estão malucos, né, cara? Eu tô maluco. Mas, ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu tô improvisado aqui, tá? Eu tô sem uma plataforma de live. Tô vendo o chat aqui. Tô vendo que tá entrando algumas mensagens e eu vou tentar ler algumas na sequência, tá? E vamos falar do jogo, vamos bater papo aqui, porque hoje merece.
Deixa eu só ajustar aqui outras coisas, porque eu entrei... Cara, eu liguei o computador aqui e saí falando com vocês, tá? Deixa eu ver, deixa eu só entrar no meu estúdio aqui do canal. Meu Deus do céu. Tá. Eu não consigo botar na tela hoje, tá? Então eu vou separar alguns que estão entrando aqui, especialmente alguns supers, como o da Laraine, é isso? Ou Yara? Vixe Maria, desculpa, viu? Se eu errei o seu nome. Boa noite, Chico, você é demais. Só dar um recado pro Edu Draceni e pro Cicim, pra Renata Fã, pra eles secarem mais, que aqui é Corinthians. Abraço. Vamos dar a informação aqui do Corinthians, porque do meu amigo Samir Carvalho, inclusive, que tem uma possibilidade aí bem forte. E a classificação parece ter trazido um novo clima ao Parque São Jorge. Agora, além da vaga na Libertadores, a diretoria aproveita esse momento para começar a resolver os problemas financeiros do clube. Olha só, vamos falar bastante aqui de Osmar Stabile, porque ele tenta, primeiro, antecipar uma receita no Corinthians de 2027, que é um ato muito perigoso, porque a diretoria do Corinthians quer antecipar toda a receita de 2027 para o ano de 2026. Se a gente imaginar que o Corinthians tem aí uma receita de 1 bilhão, mais ou menos, de reais por ano, a gente está imaginando que o Corinthians vai tentar antecipar em uns 300 milhões para esse ano. E isso vai elevar também o valor da dívida do Corinthians, de 2,7 bilhões, você pode pular para 3 rapidinho também. Até o final do ano a situação é complicada e é um risco, né, se o Osmar Stabile realmente fizer isso. Então, essa questão de antecipar as receitas de 2027 tem gerado polêmica nos bastidores do Corinthians. Até porque 300 milhões é muita grana. O Corinthians deve transferir, nós estamos falando aí, né, de um valor que é um valor de 20 milhões, né, aproximadamente. O Corinthians deve o elenco, mas pô, isso é um compromisso mensal, que você tem que pagar sempre, mensalmente, o elenco. Né, no final de semana, né, se o Corinthians não pagar agora, vai ficar devendo 2 direitos de imagem já, 2 meses, premiações e férias. Então, a tendência é antecipar a receita de 2027 para você ter um bom fluxo de caixa, pagar jogadores, né, não atrasar de novo, pagar os transfer bans, enfim, é para isso. Agora, 300 milhões não seria muita grana? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, vamos seguir falando desse caso. A última cartada de Osmar Stabile é tentar quitar a Neoquímica Arena, que é quase uma missão impossível, porque já foram várias tentativas, inclusive o Osmar, né, outros ex-presidentes também, e a Caixa nunca amolece. O Corinthians mantém negociações com a Caixa, as negociações seguem abertas, né, houve novos encontros, né, inclusive o Osmar Stabile tem encontros aí agendados para tratar sobre o assunto. Só que o fato do Osmar perder força política dentro do Parque São Jorge dificulta, porque ele precisa de outras pessoas também que o ajudem, né, que tem boa relação na Caixa Econômica Federal. A ideia do Osmar é vender, né, os name rights para a própria Caixa, a Caixa assumir, né, os name rights do Corinthians e assim quitar a Neoquímica Arena. As negociações continuam de 2 formas. Primeiro, tentar vender para a Caixa ou, né, tentar vender para outra empresa, né, e pegar um desconto à vista com a Caixa. Por enquanto, o Corinthians não avançou para nenhuma das 2 tentativas. Enfim, situação complicada, mas agora, depois da renovação de Memphis, o Osmar Stabile vai, né, se empenhar para tentar isso, porque é a última cartada dele. Se ele conseguir renovar, vender os name rights da Arena e quitar a Neoquímica Arena, ele fica vivo nas eleições, né, para as eleições do Corinthians no final do ano. Se não, a situação dele complica e muito, e aí é quase impossível uma reeleição, e o próprio grupo não vai querer escolher o Osmar, né, o próprio grupo político dele, né, que é o grupo dos vitalícios e outros, não vão querer apostar no Osmar Stabile para o final do ano. Situação pegando para o presidente do Corinthians internamente na política do clube, e aqui, meu amigo, a gente não esconde nada e conta tudo para você. Deixa o like, inscreva-se. Vamos falar agora sobre propostas. Yuri Alberto, André e Bidon.
eram os 3 jogadores que o Corinthians esperava receber muitas propostas na janela de transferências, que daqui a pouco está fechando aqui, ó, tá? Na finalzinho da primeira quinzena de setembro já fecha. Quer dizer, a gente está aí há 20 dias, até menos, né, do fechamento da janela de transferências. E até agora nenhuma proposta oficial. O Corinthians chegou perto de receber proposta pelo André, mas essa lesão atrapalhou, né, o negócio, né? Clubes já haviam sinalizado que iam fazer uma proposta pelo André e acabaram não fazendo. Estão de olho porque o jogador sumiu, né? O atleta sofreu essa lesão, né, muscular e não está atuando. Para o Yuri não chegou nada, para o Bidon não chegou nada. E aí rola uma crise lá dentro, porque o tal de, acho que é Gabriel, que foi contratado para internacionalizar o Corinthians, eu critiquei isso na época, né? Tem gente que fala que às vezes eu não critico, eu critico e muito. Eu critiquei isso, né? É uma piada, né? O Corinthians é conhecido no mundo todo, velho. Aí vem um cara que fala que vai internacionalizar o Corinthians paga um salário grande para ele, né? Pro cidadão brasileiro, é gigante. E esse cara simplesmente não vendeu ninguém. Não vendeu ninguém, o Corinthians não conseguiu vender ninguém, nem na base, nem no profissional, ninguém. E o Corinthians precisa de dinheiro. E inclui o Marcelo Paes, que também quis, né, a contratação desse profissional. Então é Marcelo Paes e Osmar, tem que cobrar os dois, não é só o Osmar e não só o Marcelo Paes. Tem que cobrar sempre os dois. Que contrataram esse camarada e ele não vendeu ninguém. E a cúpula, né, de Osmar Stabile quer já mandar ele embora. Porque há um acordo que se ele não vender ninguém nessa janela, ele vai ser demitido. Talvez, não sei se ele sabe disso, não sei se é um acordo entre a diretoria do Corinthians, não sei se passaram isso para ele, tá? Mas senão ele vai ficar sabendo através desse vídeo aqui, que ele precisa vender alguém, senão, meu amigo, não vai ter jeito, tá? Porque a venda, né, ainda mais agora que entrou todo mundo no desespero, o Osmar tá pensando em antecipar 30% das receitas de 2027 para tirar o clube do sufoco, né? Porque o Corinthians, meu amigo, não tá devendo jogadores, férias, premiações, imagem, enfim. Né, no final de semana tem mais aí vencendo imagem. Então, uma loucura. Transferban, tem 3 transferbans ativos. Então, gente, ou vende, ou o Corinthians não vai sobreviver esse ano. E aí, meu amigo, o resultado vai ser isso aí. É intervenção judicial, é renúncia. Eu não sei como é que vai terminar o ano do Corinthians, tá bom? Há muitas desistências no mercado em relação a Yuri Alberto. E isso tem acontecido por um motivo principalmente. Claro que teve a lesão que atrapalhou, né? O Yuri Alberto ali não chorou e não ficou abalado à toa, porque é um jogador que sonhava em deixar o Corinthians, sonhava em jogar no futebol europeu, sofre uma lesão bem na janela de transferências. Isso me falaram que mexeu, né, com o jogador. Tudo bem que a janela ainda está aberta até 11 de setembro, ele vai voltar ainda a tempo na janela. Mas o maior motivo de desistências em relação a alguns clubes, né, italianos, tinha um clube inglês também que estava interessado, é o valor, né? Esse é o grande problema hoje. Os clubes estão procurando o Corinthians e o Corinthians está exigindo 20 milhões de euros na parte dele. E por 20 milhões de euros o Corinthians não vai conseguir vender o Yuri Alberto. Por 50% não, porque seria um jogador de 40 milhões de euros. E Yuri Alberto, pela idade, pelo futebol, pelo conjunto da obra, não é um jogador de 40 milhões de euros. Então o Corinthians não vai conseguir. Se fosse por 15 milhões de euros a parte do Corinthians, já teria vendido. Por 20 milhões de euros não consegue vender. E aí eu pergunto para você que está me assistindo agora, você venderia por 15 milhões de euros? Comenta aqui embaixo. Ou 20, bate o pé, realmente está certo o Corinthians em bater o pé por 20. Comenta aqui e dê sua opinião que eu vou ler aqui depois. Tamo junto, deixa o like e vamos falar de exclusiva no Coringão. E a exclusiva também, uma notícia muito importante, tá? O Corinthians acabou, nesse exato momento, acabou de assinar a rescisão de contrato do atacante Pedro Morelli, tá certo? Foi aquele jogador que a diretoria do Augusto Melo tirou do Palmeiras. E a consequência, né, foi o Corinthians ter saído do movimento dos clubes formadores do futebol brasileiro, né, o MCF, né? O Corinthians, enfim, teve que ser retirado, né, do movimento dos clubes formadores do futebol brasileiro por conta desse jogador, tá? E o Corinthians acaba de assinar a rescisão do jogador, ele está dispensado, e assim o Corinthians pode voltar ao movimento dos clubes formadores do futebol brasileiro. Isso é uma notícia muito importante, tá? Porque esse
esse problema, né, tirou o Corinthians desse movimento, tá? E que prejudicou o Corinthians, inclusive o Corinthians quase não disputa a Copa São Paulo por isso. O Corinthians ficou fora da Copa Votorantim, né, Sub-15, que é super tradicional, da Copa Nike, que é super tradicional também nas categorias de base, é um prejuízo muito grande, né, pro Corinthians por conta de uma decisão ridícula dessa de você ir lá e tomar um jogador do rival, tá? Então o Corinthians, com essa decisão, dispensando o Morelli, espera voltar aí ao MCF, né, que é um movimento, né, dos clubes, né, formadores do futebol brasileiro, tá? Notícia quentinha, hein? Rescisão assinada. Deixa o like. A classificação trouxe esperança para a Fiel. Dentro de campo, o Memphis mostrou que pode fazer a diferença. Fora dele, o Corinthians tenta aproveitar esse momento positivo para organizar as contas e buscar soluções que garantam um futuro mais tranquilo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a classificação pode marcar o início de uma nova fase para o Corinthians? E se os 300 milhões realmente entrarem no caixa, a situação da Arena avançar, você acha que o clube finalmente conseguirá se reorganizar? Conta pra mim aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. Um grande abraço, fiquem com Deus e vai Corinthians!